Olá, gente, graça e paz. Hoje, 21 de fevereiro, terça-feira. Parei aqui rapidinho para gravar esse vídeo. Por quê? Eu comecei a ver uns vídeos curtos no Twitter, das escolas de samba, de algumas coisas que estão acontecendo no carnaval. E eu me senti assim, compelida a vir rapidinho compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. Não vim aqui para falar sobre a escola de samba, não vim aqui para falar sobre nada disso, mesmo porque eu não posso falar daquilo que eu não vi. E como eu não vi, eu não posso falar. Eu quero só rapidinho ler com você João, o Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 1, do 1 ao 14. Vamos ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos viessem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua própria glória como o unigênito do Pai. Como eu disse, eu me senti compelida a não falar daquilo que me mandaram, mas falar daquilo que estão perdendo. Falar de Jesus. João, ele anuncia Jesus de uma maneira assim muito maravilhosa. Quando ele fala assim, e o Verbo, no princípio era o Verbo. O Verbo, no grego é o Logos, que significa palavra, isso aí, pelo menos a maioria das pessoas sabe. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. No princípio era a palavra. No princípio, lá no começo, lá em Gênesis, a palavra estava com Deus. Gênesis 1. E disse Deus, faça-se luz. E disse Deus, faça-se as águas. E disse Deus, separe as águas. Então, sempre o disse Deus, disse Deus, disse Deus. Logos, a palavra. E segundo a palavra que saiu da boca de Deus, todas as coisas se formaram. Mas Jesus, João apresentando Jesus, além de ser a palavra, ele não é só aquele que diz a palavra, ele é a própria palavra. Quando eu falo, quando nós falamos, a gente tá manifestando, né? Tá manifestando alguma coisa através da escrita. O falar, a palavra é a manifestação através da escrita ou verbal. E Deus manifestou a vontade dele através da palavra. Disse Deus e se fez. Mas aí ele foi além disso. Ele manifestou a vontade dele enviando Jesus à terra. E João traz isso de uma maneira maravilhosa. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o que isso tem a ver com esses dias que a gente está vivendo hoje? A manifestação de Cristo na terra. E aqueles que eram seus, para quem eles veio, não quis receber. E quando a gente vê essa necessidade, essa insistência de suprimir o Evangelho, de denegrir a imagem do Evangelho, de denegrir Jesus, é um ato desesperado do inferno. Gente, faz mais de 2000 anos que estão tentando e não conseguem. A única coisa, o único resultado que dá isso é pessoas indo para o inferno. Eu falei que ia ser bem breve, vou ser bem breve, eu anotei aqui o que eu quero trazer para vocês.
Amanhã é quarta-feira, aquela chamada quarta-feira de cinza, onde tudo termina, né? Aí, muitos que se divertiram, ou fingiram que se divertiram, né, que suportaram abusos emocionais, para não ser chato, não, tem que fazer parte da galera, né, tem que estar aqui, né, que finge estar tudo legal ali, finge estar à vontade no local, e quando eu estou falando isso, eu estou falando de pessoas desviadas, que estão lá no meio do carnaval, fingindo que está tudo bem, mas ali não é o seu ambiente, você não se sentiu bem, você não está se sentindo bem nesse lugar. Aí chega a quarta-feira de cinza, que é aquela hora que tira, né? Aí é hora de tirar a fantasia. Aí é hora de voltar para a realidade, para a sua realidade. Aí é a hora que teu travesseiro vai ficar molhado, mas depois você passa uma maquiagem, vai lá no Facebook, vai lá no Instagram, vai lá no Telegram, vai lá no YouTube e posta aquele vídeo, tá? Sabe? Aquele vídeo maravilhoso. Mas por dentro só você sabe como você está. E o Verbo se fez carne. Jesus, ele se manifestou, foi para você. Ele se manifestou para tirar a tua dor, para que você não ficasse vivendo de fantasia. Enquanto na terra, como eu falei, eu anotei aqui porque eu quero ser rápido. Ver a sua fantasia. Você pode continuar vivendo a sua fantasia na terra. Terminou a quarta-feira de cinza, então a vida para você é como se fosse um grande carnaval. Você vai continuar vivendo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Vai chegar a quarta-feira de cinza. Vai chegar o dia que tudo vai se encerrar. E sabe qual é esse dia? É aquele dia do tribunal, onde nós vamos prestar contas com Deus. Isso é para todos. Ninguém vai fugir disso. Mesmo que queira, não tem lugar onde possa se esconder. Salmo 139, não tem lugar onde possa se esconder. Todos nós vamos prestar conta diante de Deus. Essa vai ser a quarta-feira de cinza. Vai ser a hora que Deus vai nos julgar, não segundo os nossos ideais. Não aquela minoria, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo e quero ter privilégio, não. Mas segundo as leis e estatutos dele, de Deus. Nós seremos julgados. E aí onde vai a notícia ruim? Porque aí depois segue-se, depois do juízo, é a vida eterna. Aí é a quarta-feira de cinza. Aí acabou o carnaval. Não vai ter outro carnaval. Desse carnaval agora, amanhã é quarta-feira de cinza. Vai acabar, você vai ter outra chance. Você já vai esperar o próximo carnaval. Você vai passar o resto do ano. Mas quando chegar essa quarta-feira de cinza que eu estou falando, que é o dia em que o Verbo, sabe aquele que se revelou? Aquele que morreu na cruz para te salvar, ele vai ser agora o juiz. E agora a gente vai estar diante de um grande tribunal. Então, tudo quanto estão fazendo para denegrir a imagem de Cristo, do Evangelho, nunca deu certo. Talvez por ofender algumas pessoas, talvez por desviar algumas pessoas, alguém falar para você, claro que deu certo, fulano era crente, não é mais, foi pro carnaval. Isso não é dar certo. Dar certo era extinguir, e não tem como distinguir o Evangelho. Pode denegrir, pode humilhar, pode falar, pode fazer, mas o Evangelho veio para ficar. Há mais de 2000 anos ele está aí. O Verbo se fez carne. A Bíblia fala que João veio primeiro para falar, para apontar que Jesus é a luz. Eu estou aqui, os pastores estão aí, os pregadores estão aí, pessoas estão aí, está apontando para você. Qual é a luz? A luz é Cristo. Mas você está preferindo as trevas. Então, aproveite. Aproveite amanhã, quarta-feira de cinza, a hora que acabar o carnaval, tire a sua fantasia e volte para a realidade, porque a realidade é Cristo. Esse mundo aqui é passageiro, é igual o carnaval. Ele passa, ele vai passar. Isso tenha certeza. Você, por certo, já teve entes queridos que já se foram, então acabou, passou. Passou. Agora segue-se o juízo. Que você possa se conscientizar que o Verbo veio para habitar entre nós. E ele veio para ficar. E o versículo 10 diz assim, o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por seu intermédio. Mas o mundo não o conheceu. Então você escolhe. Se você quer fazer parte do mundo, se você quer fazer parte da chacota, que está lá rindo, achando maravilhoso, aquelas alegorias que foi gasto milhões, que deu maior trabalho, e aquele que fez está olhando a sua obra de arte, nossa, que coisa linda, minhas mãos são habilidosas, fez essa coisa linda, e agora eles vão ver quem nós somos.
eu falar uma coisa para você. É você que vai ver quando chegar a quarta-feira de cinza final, no dia do grande juízo. Pense bem. Deus te abençoe.